Então, queria dar bem-vindos aqui ao Mulheres do Brasil, para quem está vindo pela primeira vez, para quem é de casa, né? Meu nome é Vanessa, eu sou uma das líderes do Comitê 60+, do Núcleo de São Paulo. Eu sou uma pessoa de pele clara, de cabelos claros cacheados bagunçados. Atrás de mim tem uma parede cor de gelo. Queria dar boas-vindas a todo mundo para falar desse assunto, que eu espero que a gente consiga cutucar muita gente, para fazer com que essas pessoas que sejam cutucadas aqui cutuquem muitas outras pessoas para olhar para esse assunto, né, do etarismo e da violência contra a pessoa idosa. Então, esse mês de junho é um mês internacional de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa, e o dia da conscientização foi dia 15 de junho. Então, é importante que a gente fale muito disso esse mês todo, para que ao longo do ano todo a gente fique de antena ligada, fique com todo o radar aí ligado para identificar situações, para conseguir amenizar essas situações, para conseguir levar a conscientização para as pessoas, né? Que o primeiro passo para a gente mudar as coisas e a gente ter consciência delas, né? Então, a gente vai ver que muitas das coisas acontecem porque as pessoas não se dão conta de que o que está acontecendo é preconceito, de que o que está acontecendo com ela ou com algum conhecido, com algum familiar, é um tipo de violência. Então, é muito importante que a gente fale muito disso para levar a conscientização para as pessoas, né? E não para ficar apontando o dedo, mas para fazer as pessoas refletirem. Então, a gente tem que começar a tomar consciência do que a gente faz, né? Para poder levar a conscientização para as pessoas também. Tem aquele velho ditado que macaco senta no próprio rabo para falar do rabo do vizinho. Então, a gente não pode fazer isso, a gente tem que olhar para o nosso para poder ver como é que a gente está lidando com essa situação, para poder apontar para os outros também alguma questão que precisa ser revista. Então, o Grupo Mulheres do Brasil, né, que é esta sala aqui onde vocês se encontram, que está organizando esse evento hoje, essa cutucada, é um grupo, é uma organização da sociedade civil, né, que hoje conta com a participação de 93 mil mulheres. Ele é um grupo que trabalha para potencializar as políticas públicas do Brasil, para que o Brasil seja o país que a gente quer que ele seja, o país que a gente merece, né? E não tem nada contra os homens, mas fortalece o protagonismo feminino em todas as áreas possíveis. Então, a gente não inventa a roda, a gente faz as rodas que já existem girarem e girarem da maneira certa, para que a população brasileira tenha muito orgulho do país onde ela vive e para que esse país funcione de um jeito muito positivo para todo mundo. Então, bem-vindos à nossa live, bem-vindos ao Comitê 60+, do Grupo Mulheres do Brasil, e eu espero que seja um encontro muito produtivo para todo mundo. Tá? Então, hoje nós vamos conversar sobre etarismo, que é o preconceito etário, e sobre conscientização da violência contra a pessoa idosa. E para isso, a gente tem pessoas ótimas, maravilhosas, para falar cada uma sobre uma parte desse tema. E aí nós vamos começar com a Cláudia Fló, que vai trazer alguns dados atualizados aí sobre a violência contra a pessoa idosa no estado de São Paulo e no Brasil. Pode começar, Cláudia, super bem-vinda. A sala é toda sua. Obrigada, boa noite. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos, tamanho médio, relativamente lisos e sou uma mulher idosa. Tenho 74 anos. Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, o convite, Vanessa, Eneida, e dizer que eu tenho muito orgulho de fazer também parte desse grupo das mulheres do Brasil, que é importante que a gente continue, né, defendendo todas as causas que são importantes. Então, eu vou aqui compartilhar a minha tela.
Estão vendo? Sim. Então, tá bom. Eu vou pedir a todos que fechem os microfones para não ficar esse barulhinho de fundo, por favor. Bom, então, Vanessa já me apresentou, meu nome é Cláudia, eu trabalho na Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, na área técnica de saúde do idoso. Hoje nós vamos falar, né, sobre um tema que é, infelizmente, muito triste. E vendo esta fotografia com um homem com hematomas no rosto e com esse olhar tão triste, a gente pensa que vai ser muito bom o dia em que nós não precisarmos mais ficar abordando este tema e falando sobre conscientizar as pessoas sobre violência. A gente torce para que nunca mais a gente precise falar nesse tema. O que é violência? É uma ação única ou repetida, ou ainda a ausência de uma ação devida que cause dano, sofrimento ou angústia e que ocorra em uma relação onde haja expectativa de confiança. Essa definição já é antiga, é da Organização Mundial de Saúde, e é bem interessante, porque não é necessário que hajam muitas ações ou que faltem muitas ações sobre uma pessoa para que seja considerado violência. E também não é necessário causar dano, basta causar sofrimento ou angústia, que isso já pode ser considerado violência. Então, é bom que nós pensemos nessa definição para ver que muitas vezes a gente imagina que tem que ser coisas muito grandes e não é isso que acontece no dia a dia. Então, de 2019 para 2020, houve um aumento de 59% no número de denúncias de violência contra o idoso no Brasil, durante a pandemia já. Agora, vejam, denúncias não significam necessariamente que são todos os tipos de violência que estão acontecendo e nem todas as violências, porque várias dessas violências ficam escondidas, ficam veladas, porque muitas delas, a grande maioria, acontece dentro de casa. Então, dentro de casa, numa pessoa que está isolada, como agora nesses tempos de pandemia, é muito provável que ninguém fique sabendo que isso está acontecendo. E mesmo assim, houve um aumento substancioso. Só neste ano, gente, de 2021, já tem 33, quase 34 mil casos de violência, né, denunciados. Então, assim, uma coisa estarrecedora nós pensarmos nisso. E quais são os tipos de violência que existem? A maioria das pessoas imagina que o único tipo de violência seja a física. A física é a mais aparente, é aquela que deixa uma marca roxa, que deixa um machucado, que às vezes provoca uma fratura. Essas são até que bem visíveis, mas existem muitos outros tipos de violência, estão todas elencadas aí, a grande maioria delas. Eu vou falar só um pouquinho, dar um exemplozinho mais ou menos de cada uma. Então, psicológica, emocional, é aquela em que, por exemplo, o filho do idoso, né? O filho da pessoa idosa fica, nossa, você não presta mais para nada. Fala para a mãe, nossa, você cozinha tão mal, né? Você cozinhava bem até agora. Nossa, você é péssima. Para que você está viva ainda? Então, esse tipo de fala horrível, né, que a gente se arrepia de ouvir, acontece
E muitas vezes a pessoa nem imagina que isso seja um tipo de violência. E também isso não deixa marcas físicas, mas imagina como uma pessoa que ouve esse discurso todos os dias, às vezes várias vezes por dia, como se sente. O que é a violência financeira, material, patrimonial? Então, é alguém se apropriar dos bens do idoso, por exemplo, pegar o cartão da aposentadoria, pegar o cartão do banco e ir retirar dinheiro para si próprio, ao invés de trazer esse dinheiro para o idoso, vender um imóvel que o idoso tinha e ficar com o dinheiro, enfim, tudo que envolve coisas materiais. E até não comprar roupas adequadas para o idoso, sendo que o dinheiro é dele mesmo, que ele teria dinheiro para tanto, deixar com que ele passe frio, passe calor e passe algum tipo de necessidade. Violência sexual, essa é bem simples. Negligência é deixar de cuidar da pessoa como ela merece ser cuidada, então deixar de fazer a higiene, deixar de fazer as trocas adequadas. Se a pessoa usa fralda, trocar a fralda com frequência, não deixar que a pessoa fique molhada ou fique evacuada, enfim, dar a alimentação adequada, na temperatura adequada, na consistência adequada, tudo isso é cuidado. Autonegligência, aí é quando a própria pessoa não cuida de si. Isso acontece também. E aí é uma violência que a própria pessoa causa sobre ela. Abandono é não dar a atenção que a pessoa merece, e discriminação, que, embora muitas pessoas achem que isso não é violência, é sim. E nós vamos falar, né, a seguir sobre isso, que é um tipo de violência que está muito na moda no momento, né? Então, aquelas piadinhas, aqueles memes do catavéio, e que, nossa, se eu pegar um velho na rua que devia estar trancado em casa, nossa, ele vai ver o que vai ouvir, etc. Tudo isso também é violência. Então, notificações de violência, segundo a faixa etária aqui, idosa, em 2020, que é o último dado que tem, então, olhem quantas notificações houveram, né, entre esse grupo etário. Então, nós temos aqui homens, a gente vê que em relação aos homens, diminui a notificação conforme os anos passam, em relação às mulheres também. Agora, isso não nos deixa muito tranquilos, porque nós falamos que muitas vezes a violência está dentro de casa. Então, ter essas notificações diminuídas não significa que de fato diminuíram. Pode ser só que não está chegando a notificação ao local onde ela deveria chegar. E quais são os principais tipos de violência que nós temos? Então, violência física é o que é mais notificado, justamente porque, às vezes, o idoso vai até um serviço de saúde porque está muito machucado. Então, algum profissional acaba notificando. Vejam que as outras são muito menores, né? Justamente porque são mais disfarçadas, são mais veladas. Esse é o estado de São Paulo, e as áreas mais escuras é onde tem maior notificação de violência. Agora, vejam que essas áreas claras não são, não significam que não haja nada de violência. O mais provável é que não haja notificação, mas que haja, sim, violência. Então, não é dizer que nesses locais claros são maravilhosos para viver, porque não há violência. Então, como que a gente pode ajudar, né,
a combater a violência. Então, aprender que não é só agressão física, que constranger, humilhar, negligenciar cuidados, desviar bens, dinheiro ou benefícios de idosos também são formas de violência. A gente deve cuidar, então é dever de todos zelar pela dignidade dos idosos e não permitir que sofram qualquer tratamento violento ou constrangedor. E a gente tem que lembrar que há legislação própria e adequada. Além da Constituição, também nós temos o Estatuto do Idoso, que é uma excelente legislação que mostra, então, tudo aquilo que pode ser feito e aquilo que não pode ser feito. E vale a pena a gente lembrar que a gente deve, sim, avisar quando a gente vê alguma coisa ou escuta alguma coisa de maus tratos. Então, isso vale para qualquer faixa etária, vale inclusive para se nós percebemos que tem algum idoso ao nosso redor sofrendo esse tipo de violência. Então, fique atento, observe alterações de comportamento, a pessoa está diferente, está com o humor deprimido, está mais sujo, com a roupa suja, mostrando sinais de emagrecimento, tudo isto pode ser sinal de violência. E o mais importante, denunciar. Há pelo menos 5 formas de denunciarmos. Então, mandar um WhatsApp para este número. Como esse número é de Brasília, mas não há problema que pelo WhatsApp a gente consegue mandar sem custo. O Disque 100, baixar esse aplicativo Proteja Brasil, ou ainda entrar no site, né, da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, que é esse, ou nos dirigirmos a qualquer delegacia de polícia mais próxima e fazermos a queixa. Eu coloco aqui o meu e-mail e quem quiser conversar mais sobre esse assunto, eu estou sempre à disposição e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto tão importante. Obrigada, Cláudia, pelos dados, pela apresentação, por trazer um pouco de informação aí atualizada para a gente. Quero falar para todo mundo que no final da live nós vamos ter um espaço para responder perguntas, vocês podem já ir colocando no chat, ou a gente depois vocês levantam a mão no final das apresentações e a gente abre para as discussões, para tirar dúvidas e tudo mais. Esses dados que a Cláudia trouxe são muito importantes, porque ela falou de uma questão, nós temos legislação no país, nós precisamos nos apropriar do que nós temos e utilizar de forma adequada. Então, o Disque 100, ele é um canal que funciona, é gratuito, a gente pode utilizar esse recurso e ninguém vai ser criminalizado por isso, né? Então, a gente tem ferramentas e que a gente precisa aprender a utilizar. E, principalmente, a gente precisa olhar para as nossas atitudes e começar a pensar, será que a gente pratica alguma dessas coisas, mesmo que com boa intenção? Será que algum parente nosso está passando por alguma situação dessa e a gente está minimizando o fato? Então, a gente precisa começar a olhar um pouquinho, refletir para a gente, né, para o que a gente tem feito, para o que a gente tem visto, e começar a pensar, será que isso está me incomodando de fato? Poderia ser de uma outra forma? Eu posso fazer alguma coisa para melhorar esta situação? Então, são perguntas que durante a live eu gostaria que todo mundo já fosse fazendo, né, nas próprias cabeças aí, para a gente poder, ao final dessa discussão, realmente pensar qual é o nosso papel para ajudar essa situação a diminuir, né? O fato das notificações não chegarem, das denúncias não estarem sendo feitas, não quer dizer que a violência não está acontecendo. E a maioria acontece dentro de casa, né? Mas muitas acontecem nas instituições que deveriam cuidar das pessoas ou que deveriam zelar pela parte financeira das pessoas. Então, a gente precisa estar atento a todas essas situações, tá bom? Então, agora eu vou passar a palavra para a Marília Sanches, que vai contar para a gente um pouco dessa história do etarismo, tá?
e a gente vai catalogando aí as nossas dúvidas para ao final a gente poder fazer uma boa discussão sobre o tema. Tá com você a palavra, Marília. Obrigada, muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui reunida com o Comitê 60 Mais do Grupo Mulheres do Brasil. Estava com saudade das reuniões, né? Sempre muito produtivas, e que a pandemia ainda está nos impedindo, né, de fazer. Então, eu vou me apresentar. Eu sou a Marília Sanches, uma mulher de 56 anos, bem baixinha, de 1,5 m, de cabelos escuros, hoje vestindo uma roupa marrom com um colar de madeira, de contas de madeira bem colorido. Eu tenho pele branca, tenho olhos claros. Bem, vamos falar então de etarismo ou idadismo, né? O que será que é isso? É uma questão, como disse a Eneida aí no começo, está bem na moda, né? Temos falado bastante sobre a questão. Bom, tudo começou lá na década de 60 com um pesquisador chamado Robert Butler, lá em 1969, quando ele foi pesquisar, ele era um estudioso do envelhecimento, e foi pesquisar sobre o preconceito etário e no que isso impactava na vida das pessoas de mais idade. E ele chamou o preconceito etário de ageism, que num português, né, num neologismo, a gente diz, numa palavra abrasileirada, sem tradução exata aqui no Brasil, algumas pessoas falam ageísmo. Mas aqui no Brasil, a gente usa, então, as palavras idadismo ou etarismo para falar sobre o preconceito relacionado à idade. E por que é tão importante falar dessa questão? Porque o preconceito, assim como o racismo, o sexismo, o machismo, ele tira das pessoas que sofrem o preconceito oportunidades. Então, o que seriam exemplos de oportunidades cerceadas por conta de um preconceito etário? Uma mulher com 50 anos e mais, que perde uma vaga no mercado de trabalho porque ela é considerada muito velha para assumir esse cargo, essa função. Ah, não, nós desenhamos aqui o perfil da vaga e nós só estamos contratando mulheres até 30 anos. Então, é julgar essa pessoa exclusivamente pela idade que ela tem. Ou de uma pessoa de 60, 70 anos que chega num serviço de saúde e alguém da equipe lá nesse serviço de saúde diz assim: ah, ele está se queixando que ele está sentindo dor. Mas sabe o que é? Os velhinhos, eles são queixosos mesmo. Todos eles sempre falam que eles sentem muita dor. Então, é um preconceito relacionado exclusivamente à idade, né? E isso é baseado no senso comum. Sempre que nós generalizamos e colocamos um grupo de pessoas dentro de um mesmo pacotão, né, nós incorremos no erro do preconceito, do olhar mal direcionado para a resolução de problemas. Nós desconsideramos a heterogeneidade do envelhecimento, entendendo que o envelhecimento é muito particular, portanto, ele é muito próprio de cada pessoa, e que a gente não pode, de modo nenhum, julgar essas pessoas simplesmente pela faixa etária, né? Bom, por que é que eu estou aqui hoje falando sobre isso? Porque eu participo de um movimento chamado Movimento Atualiza, que tem o objetivo de combater o preconceito etário. Então, tudo o que for relacionado ao preconceito etário, e ele pode também ser direcionado às pessoas mais novas,
embora ele tenha surgido, né, com raízes lá nas questões do envelhecimento e das pessoas já de idades mais avançadas, mas também existe o preconceito contra a pessoa mais jovem, por exemplo, de alguém de mais idade que vai a um serviço de saúde e encontra lá um médico recém-formado e com aparência muito jovem, e aí diz assim, mas eu não sei se eu quero fazer a minha cirurgia ou o meu tratamento com ele, porque ele é muito jovem, né? Fazendo uma associação entre pouca idade e inexperiência. Então, isso também é etarismo, também é preconceito etário. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde, março deste ano, lançou uma campanha global de combate ao preconceito etário, ao etarismo. O que a Organização Mundial de Saúde percebeu? Que 60% das pessoas entrevistadas na pesquisa se queixavam de invisibilidade ou de prejuízos relacionados ao preconceito etário, né? Pelo que tinham passado. Então, traziam nas suas vivências algum tipo de preconceito etário que sofreram. E a Organização Mundial de Saúde também viu que 1 em cada 2 pessoas no mundo já cometeu algum tipo de ação relacionada ao etarismo. Bom, é bastante coisa se a gente for pensar, né? 1 em cada 2. E como disse a Cláudia e como mencionou a Vanessa, muitas vezes isso acontece sem que a pessoa tenha uma intenção clara naquilo que ela faz. Muitas vezes faz baseada no seu conjunto de crenças e de valores, baseada na sua cultura. E aí leva isso para um tom de brincadeira, né? Então nós temos, como mencionou a Cláudia, esses exemplos, né, de situações em que circulam os memes na internet como se fosse uma brincadeira inofensivo, mas se essa questão causa prejuízo a alguém, jamais pode ser considerada inofensiva, jamais pode ser considerada como brincadeira, porque não é uma atitude saudável, né? Então, não foi à toa que a Organização Mundial de Saúde lançou essa campanha. E para finalizar aqui a minha fala e passar a bola para a Vanessa, eu queria comentar também que a mesma Organização Mundial de Saúde, agora em maio, na Assembleia Mundial de Saúde, que é uma assembleia que acontece com delegações de vários países, pesquisadores, quando se faz a revisão de um documento chamado CID, Classificação Internacional de Doenças, que é um guideline, um manual, onde ficam codificadas doenças, lesões, condições clínicas que pesquisadores utilizam, médicos utilizam para poder fazer uma hipótese diagnóstica para os seus pacientes, companhias seguradoras utilizam para fazer laudos, indenizações, empresas utilizam para fazer afastamentos de funcionários, estabelecer prazos de licença, né, e tudo mais. Infelizmente, nessa Assembleia Mundial de Saúde, essas delegações reunidas com esses pesquisadores decidiram incluir no novo CID, que é a 11ª atualização desse documento, que começa a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2022, o código MG2A, velhice. Portanto, a velhice passa a ser classificada no Código Internacional de Doenças. O que, para mim, mas depois eu gostaria de ouvir a opinião dos demais, parece um grande paradoxo, porque a mesma Organização Mundial de Saúde, que em março lança uma grande campanha contra o etarismo, acaba, ao inserir a velhice como doença no Código Internacional de Doenças, aproximando a velhice da doença e, portanto, reforçando um dos estereótipos que a gente está sempre combatendo
na sociedade, dizendo que as pessoas mais velhas, elas são presentes para a sociedade, elas são úteis e importantes dentro dos seus núcleos familiares, elas são consumidoras e, portanto, são ativas, têm o seu lugar na sociedade, têm uma história de vida, merecem respeito e dignidade. Então, daqui para frente, eu ainda vejo que nós teremos longos meses de discussão sobre essa situação da OMS ter incluído a velhice no Código Internacional de Doenças. Obrigada, Vanessa, passo a palavra para você. Eu que agradeço, Má, pela apresentação, e é de deixar a gente de cabelo em pé, né? Essa história de etarismo, de preconceito etário, de velhice passar a ser considerada doença. Se a gente for parar para olhar toda forma de preconceito, a gente parar para olhar para nós, a gente vai ver que a gente pratica alguma coisa sim no nosso dia a dia e não se dá conta. Então, o chamamento para essa live, o chamamento para essa conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa e pensar que o etarismo também é uma abertura de porta enorme para a violência, é a gente parar para olhar para as nossas atitudes, para a nossa forma de ver a velhice, para a nossa forma de considerar pessoas mais velhas que a gente. Como é que a gente está olhando para essas pessoas? Né? Como é que a gente está olhando para o processo de envelhecimento? Como é que a gente se dirige a uma determinada situação? Então, tem muitas situações de violência que elas surgem do preconceito, né? Daquilo que a Marília estava falando, das pessoas, por senso comum, entenderem que pessoas mais velhas do que elas não são capazes de alguma coisa, não são capazes de aprender, não são capazes de fazer coisas que pessoas mais jovens façam, né? Ou que a sociedade não pode se ajustar para as novas necessidades da população. Então, são preconceitos, né? Não são baseados em questões reais, são baseados em ideias, em suposições. Então, por isso que é um preconceito, porque não é uma coisa validada que acontece, que é real. É uma ideia que as pessoas têm antes de entrar em contato com a realidade. Então, isso tudo precisa ser revisto e a gente precisa tomar consciência de como a gente olha para essas coisas, de como a gente age no dia a dia, né? Porque a gente pode estar propagando, sim, formas de preconceito etário e a gente pode estar propagando, sim, formas de violência contra a pessoa idosa, né? Então, é muito importante que a gente olhe para a gente, que a gente olhe para as pessoas próximas em relação ao preconceito etário. Então, só na semana passada, a gente teve uma das matérias que a gente viu na mídia, ela praticava etarismo dos dois lados, com os jovens e com os mais velhos, que era uma matéria de uma startup que arruma emprego para pessoas mais jovens, primeiro emprego, e estava dizendo que o Brasil tinha perdido a oportunidade de se desenvolver, porque agora com a inversão da pirâmide etária, né, o Brasil estava ficando mais velho, então ele não conseguiria se desenvolver porque as pessoas mais velhas ficam penduradas na aposentadoria e não trazem desenvolvimento econômico para o país, ao passo que os mais jovens poderiam trabalhar mais, como se os jovens fossem burros de carga e tivessem muita energia física para isso. Então, é preconceito dos dois lados, que o jovem traria mais produtividade para o país porque eles têm mais energia física, ou seja, ia ser tudo operário, braçal, ia todo mundo para a lavoura, ninguém ia ter desenvolvimento intelectual, porque eles só trariam mais desenvolvimento para o país porque tem força física, e os mais velhos trazem prejuízo para o país não ia mais se desenvolver porque eles estão todos pendurados na aposentadoria. Isso é de um preconceito absurdo e infundado, né? Porque tem muitas pessoas com mais de 60, 70 anos, 50 anos, o que seja, que produzem, que trabalham e que no Brasil sustentam as próprias famílias, né? E tem muitos jovens que têm muita disposição e tudo, e que não têm conhecimento ainda suficiente para se manter em determinado emprego e tudo mais, e precisam sim do suporte de pessoas mais experientes, pessoas mais velhas, para conseguir se desenvolver. Então, é etarismo dos dois lados. Então, a gente tem convivido diariamente aqui no país com divulgação de informações extremamente discriminatórias
e que estão incentivando tomadas de decisão em relação a políticas públicas equivocadas, porque não é a pessoa idosa que sobrecarrega os cofres públicos de forma nenhuma. As pessoas mais velhas, elas também podem trabalhar, também podem produzir, também podem ter sua aposentadoria, também podem contribuir com o desenvolvimento do país de diversas formas. Então, isso tudo é preconceito, quando se fecham portas para as pessoas simplesmente pela questão da faixa etária, e não pela competência, não pela disposição, não pelo funcionamento social dessas pessoas. Então, a gente precisa realmente olhar para como a gente tem recebido essas informações, como a gente tem dado importância para elas, que tipo de apoio a determinadas informações a gente está propagando por aí, né? E agora nós vamos falar um pouquinho dos dados de Portugal em relação ao etarismo e à violência contra a pessoa idosa, que seria apresentado pela MADES, mas ela está com uma gripe muito forte hoje, ela não vai poder estar na live, ela está de repouso, espero que ela melhore logo e consiga tratar isso. Então, eu vou pedir licença para ela para poder passar a apresentação dela, poder falar dos dados de Portugal, porque é muito interessante a gente falar de países muito menores que o nosso, com uma questão social totalmente diferente, mas que também convive com preconceito etário, também convive com violência, só que por motivos diferentes, né? Então, a gente precisa entender que isso não é uma questão aqui só do Brasil, pelas questões sociais do Brasil. Isso é uma questão mundial, tanto que a ONU trouxe esse tema no mundo todo, porque o mundo todo está envelhecendo e está convivendo com essas questões de preconceito etário e de violência contra a pessoa idosa. Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Deixa eu pôr, peraí, deixa eu mudar vocês de lugar aqui para eu conseguir enxergar. Pronto. Então, a MADES, ela representa um movimento chamado Stop Idadismo, né? Que nasceu na Espanha e ele hoje ele circula pela Argentina, pelo Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, México, Panamá, por vários países, e ele foi disparado, né, por um empreendedor social da Espanha, o José Carreira, e teve o apoio de várias outras organizações no sentido de olhar para a questão do preconceito que as pessoas idosas sofrem na Europa e que causam a exclusão social, levam essas pessoas para a vulnerabilidade, para questões que deixam com que essas pessoas percam oportunidade de ter uma vida plena por questão de preconceito, como a Marília falou que acontece aqui no Brasil. Isso também acontece em países desenvolvidos, acontece na Europa, a ponto de fazer com que as pessoas se organizem em movimentos lá também, como tem o Atualiza aqui no Brasil. Na Europa tem o movimento Stop Idadismo. Deixa eu... Então, alguns números, né, que vieram de lá. Então, em Portugal, diferente daqui, porque também e é muito importante a gente considerar que é um país pequenininho, né? Mas durante a pandemia a violência contra a pessoa idosa aumentou 20%, e é um país já extremamente envelhecido. Não é que nem o Brasil, que está em processo de envelhecimento. Lá, Portugal já é um país envelhecido, tem muito menos população que o nosso, mas grande parte dessa população tem mais de 60 anos, né? Então, em relação à proporção de números de pessoas, parece pouco, mas para a quantidade de pessoas que tem em Portugal, é muito, né? Então, em 2019, tinham 1.350 idosos sofrendo violência no geral, sendo que eram 4 idosos por dia e 26 por semana. Nossos números aqui no Brasil são muito maiores que esses, por conta do número da população, né? 38% dessas agressões eram sofridas dentro de casa pela própria família. Aqui no Brasil esse número é de 80%,
né? E por quê? Porque as famílias de lá são menos violentas? Não, porque lá tem muitos idosos que não têm o apoio familiar, que não convivem com a família, idosos que moram completamente sozinhos porque as famílias foram para outros países, tá? Então, nossos números aqui de violência dentro de casa por parte da família são muito maiores porque nós também contamos com idosos que moram com a família na maior parte das casas, né? Coisa que em Portugal não é essa a realidade. Muitos idosos moram sozinhos, né? Só que 72% das vítimas lá em Portugal são mulheres, aqui no Brasil também a maior parte é de mulheres, e lá tem uma idade média de 76 anos. Aqui a nossa faixa etária que sofre violência é um pouco menor, né? A maior parte das mulheres. A maioria dos autores dos crimes são filhos ou cônjuges, né? E que correspondem a 33,8% que são filhos e 22,7% são maridos, tá? E do sexo masculino, 15,3% das vítimas são idosos. Então, os coautores desses casos de violência, né, em Portugal, que tem mais de 65 anos, são 4,8% desse total. Então, assim, tem pessoas idosas que também compartilham, corroboram dessas situações de violência, né? E dos 13.133 autores dos crimes que foram denunciados, 65% eram do sexo masculino. Então, a gente pode ver que, além da questão da violência contra a pessoa idosa, lá essa questão da violência contra a mulher idosa é muito forte, né? Aqui no Brasil nós temos muitos casos de violência contra mulheres idosas, porque a maior parte das pessoas idosas são do sexo feminino, mas também nós temos muito caso de violência de mulheres agressoras também, não só de homens agressores. Em Portugal tem uma característica muito maior de ter homens agressores maior, de uma forma mais presente do que mulheres agressoras. Então, isso é uma questão importante também da gente identificar da diferença das culturas, né? Então, esses dados, eles trazem uma cobertura de 94% do território nacional, né? São 308 municípios, e uma das associações que faz parte do movimento chegou a 290 municípios através do apoio prestado a vítimas diretas, ou seja, em todos os municípios quase tem registros de casos de pessoas idosas que sofreram violência sendo acompanhadas de alguma forma por meio de denúncia. E aí, a violência mais comum em Portugal, até por conta da falta do apoio familiar, né, é o abandono. Então, a gente, em viagens lá, até em 2019, a Marília e eu estivemos lá para participar de congresso, tudo, a gente visitou centros de dia lá e viu que se a equipe de determinados centros de dia não fossem até a casa do idoso para ajudar ele a sair de casa, ir para o centro-dia, para comer, para tomar banho, essa pessoa ia ficar o dia inteiro lá, porque ela não tinha condições de se deslocar, de sair do próprio apartamento sozinha. E não tem ninguém de referência para essa pessoa. Então, o abandono em Portugal é considerado a principal forma de violência contra a pessoa idosa. Né? Isso é muito sério, é muito presente. Então, a gente ouve falar de gente que morreu dentro do próprio apartamento e demorou muito tempo para a pessoa ser encontrada, porque a principal situação de violência da pessoa idosa lá em Portugal é abandono. É ninguém dá conta dessa pessoa, ninguém dá falta. A pessoa não ter ninguém por ela. Isso é uma realidade diferente aqui no Brasil. Né? Então, ontem a gente estava conversando, até a Cláudia lembrou que tem um movimento, tinha um ditado antigo, né, que falava que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, e aqui no Mulheres do Brasil isso ficou diferente, né? Tem um movimento, a gente mete a colher sim. E em relação à violência contra a pessoa idosa, a gente também mete a colher, não tem mais isso da gente se incomodar e ficar quieto, porque é a família dos outros, porque é a casa dos outros. Porque
se a gente faz isso, a gente também está abandonando a pessoa, a gente está tirando da pessoa o direito de receber suporte, de ser cuidada. E a gente vê esses dados de Portugal, em que as pessoas simplesmente não são vistas, ninguém dá falta, ninguém dá conta delas, de sentir a falta delas, e elas acabam ficando sem comida, sem suporte, chegam até a morrer dentro de casa e ninguém dá falta, né? Isso também é violência. E a violência psicológica e emocional, né, que inclui comportamentos que prejudicam a autoestima e o bem-estar da pessoa idosa, entre eles xingar as pessoas, como a Cláudia citou lá no começo, né, dar susto nas pessoas. Então, esses golpes que a gente sofre aqui no Brasil, de ligar para as pessoas, falar que estão sendo sequestrados, além de ser crime porque é estelionato, estão tirando o dinheiro das pessoas, tem gente que passa trote para idosos, que faz esse tipo de coisa. Isso também é violência. Fazer a pessoa passar por tipos de constrangimento, né, seja pela questão etária ou por alguma restrição de mobilidade, por alguma fragilidade, mas que ela seja exposta, né, como se estivesse num zoológico. Tem instituições que fazem muito isso, ficam fazendo publicações ou ficam mostrando pessoas para solicitar dinheiro, para fazer campanha. Isso também é colocar a pessoa em situação de constrangimento. Isso não pode ser feito, né? Destruição de propriedade da pessoa idosa, isso é praticado com muita frequência lá em Portugal, até porque o país ele tem tem uma série de imóveis e coisas que não podem ser alterados por conta de patrimônio público, né? Porque é tudo muito antigo. Então, tem determinados imóveis que podem ser utilizados para construções, esse tipo de coisa, e muitos idosos são retirados dos seus imóveis e levados para instituições contra a sua vontade por interesse imobiliário. Isso é um movimento que acontece muito forte lá em Portugal, para construírem residenciais, esse tipo de coisa, e sendo que não era esse o desejo da pessoa idosa, mas ela não tinha como se defender, não tinha por quem zelar por ela, e já que está recebendo um dinheiro para pagar uma instituição para que ela seja levada para a instituição, então não quer dizer que isso não seja violência, gente. Não é porque a pessoa está recebendo dinheiro e está sendo tirada da casa dela, ele sendo levada para um residencial, que isso não é violência. Se for contra a vontade dela, é violência, né? Impedimento, né, da pessoa visitar amigos, receber visita, sair para passear, ver familiares. Isso tudo é violência que é geralmente praticada por instituições ou praticada por familiares ou cuidadores com o discurso de preservar, de cuidar, de proteger, porque aquele parente vem para pedir dinheiro, porque aquela pessoa traz muito problema, então não vou deixar visitar minha mãe, então não vou deixar falar com aquele fulano que só fala de desgraça. Isso também é violência, isso é cerceamento, é tirar a liberdade da pessoa, né? Então, isso tudo é violência, mesmo sob o discurso da proteção. Então, muitas vezes a gente vê até órgãos públicos praticando violência, falando que vai tirar uma pessoa de um determinado lugar porque é para proteger ela, porque ela está em risco, e coloca essa pessoa numa instituição contra a vontade dela. Será que não tinha outra estratégia que fosse de acordo com o desejo daquela pessoa? Será que aquele risco não poderia ser minimizado de outra forma, né? Então, a gente precisa parar para pensar realmente sobre o discurso velado da proteção, muitas vezes, de familiares, de instituições, da própria sociedade. Eu vou tirar o cartão do banco da minha mãe para ela não sofrer um golpe, ou porque ela gasta muito, né? Isso também é violência. Nem quando você não está usando o dinheiro da pessoa, mas você está impedindo que a pessoa tenha acesso ao recurso dela, porque você acha que ela está gastando demais. Existem outras formas e outros tipos de suporte para evitar que essa pessoa tenha um descontrole financeiro sem que ela perca o direito de utilizar o próprio recurso. Então, tudo isso a gente precisa olhar com bastante atenção, e é importante de ver que em Portugal, que é um país que tem política pública para pessoas idosas de maneira massiva, também tem diversos casos de violência, e o principal deles é o abandono. E isso é especificamente pela diferença social que a gente tem
entre Portugal e Brasil em relação ao formato das famílias. Aqui a gente convive com muitas famílias ainda, e isso causa violência por falta de apoio de muitas famílias que não dão conta, estão muito sobrecarregadas, estressadas e não dão conta nem de si, quanto menos de idosos que precisam de algum auxílio. E em Portugal, é a falta da família que traz a principal causa de violência. Então, a gente precisa falar de equilíbrio, né? E precisa falar de sociedade. Então, aqui a gente tem o Estatuto do Idoso, né? Que fala do Estado, da família e da sociedade serem responsáveis por zelar pelo bem-estar das pessoas idosas. Então, não é ou o Estado, ou a família, ou a sociedade. É todo mundo junto. E aqui, enquanto mulheres do Brasil, nós estamos fazendo papel de sociedade, né? Então, a Mads colocou na apresentação dela que, acredite, não é envelhecer que torna tudo mais difícil, mas sim o preconceito que existe em uma sociedade que tem a juventude como valor e reduz a imagem da pessoa idosa como discriminatória e desvalorizada. E ela escreveu isso de uma forma muito pessoal, porque ela é uma pessoa 70 a mais, né? Então, ela está falando, acredite que não é envelhecer que está deixando a vida mais difícil, né? E sim como a sociedade está se movimentando em relação ao envelhecimento. E orienta que o diálogo permanente e aberto, como esse que a gente está desenvolvendo aqui hoje, é uma maneira eficaz da gente se comprometer com as coisas que importam, para entender que acabar com a discriminação requer uma ação coletiva, né? Então, é junto que a gente consegue acabar com a discriminação. E questionando as suposições e as atitudes, criando um mundo que inclui todas as idades. Então, o preconceito é aquilo, é uma ideia, né, antes de você conhecer a realidade. Por isso que a gente precisa transformar essa situação, para a gente lidar com situações reais, e não com ideias anteriores às situações reais. Então, é isso. E agora eu acho que a gente tem algumas perguntas e a gente pode também, quem quiser fazer as perguntas pode levantar a mão e aí a gente vai dando a palavra, né? E a gente, assim, a gente não tem a menor pretensão de conseguir finalizar esse assunto, nada disso, mas a nossa intenção hoje é realmente de despertar nas pessoas essa autocrítica, essa autoconsciência de como é que cada um de nós aqui tem lidado com o preconceito etário, tem lidado com a violência contra as pessoas idosas. Então, é muito mais a gente tomar consciência para a gente poder olhar para essas situações de maneira bem legítima, para poder até orientar as pessoas próximas da gente como fazer, o que fazer, se é que não tem outro jeito melhor de lidar com as coisas, tá bom? Então, vamos ver aqui algumas perguntas, e aí quem quiser pode levantar a mão também, tá? Então, a Ana Carolina perguntou como proceder quanto à violência psicológica e à omissão, né? Então, assim, não existe uma receita de bolo, né? Porém, é muito importante que a gente faça exatamente isso que a gente está se dispondo hoje. Faça as pessoas começarem a despertar para o que elas estão fazendo. E a gente não parta logo de princípio para uma ação discriminatória de que aquela pessoa é má, é um bandido. Não, muitas vezes quem está cometendo a violência está precisando de muito apoio, está exausto, está desgastado, não está vendo saída para lidar com a situação. Então, a gente precisa entender como a gente pode ajudar essa situação a ficar diferente, tá? Acho que a Cláudia quer falar e a Marília também tem coisas legais para falar. Fala, Cláudia. Eu acho que eu vou deixar a Marília falar antes, que estava com a mão levantada, depois eu falo a seguir, tá bom? Tá bom. Tá legal. O que eu quero falar é o seguinte, que essa questão da violência que você estava mencionando, Vanessa, a violência inclusive dentro das instituições, me lembrou uma ampla pesquisa
que foi conduzida pela Faculdade de Saúde Pública, né, com a professora Ieda Duarte como coordenadora dessa pesquisa, em que ela e a professora Helena Watanabe fizeram um levantamento em todas as instituições de longa permanência do Brasil que estavam cadastradas no Sistema Único de Assistência Social. E uma das coisas que se verificou é que há uma permissão legal para que a instituição fique com até 70% dos provimentos de aposentadoria da pessoa que reside na instituição, para poder usar até para os provimentos dela mesma, né, dentro da casa, com alimentação e tudo mais. Mas algumas instituições acabam usando o recurso de fazer um contrato à parte com o idoso para ficar com os outros 30%. E aí essa pessoa idosa acaba ficando uma refém da instituição, porque a instituição fica com toda a aposentadoria ou todo o provimento do idoso, e ele acaba ficando completamente dependente da instituição, porque ele não tem acesso ao próprio dinheiro. Se ele quiser sair, tomar um ônibus e visitar alguém, isso não acontece. E uma outra questão que eu queria colocar, e já passando a palavra para a Cláudia, é sobre a mediação de conflitos, que é uma técnica que inclusive foi adicionada agora na Convenção Interamericana dos Direitos das Pessoas Idosas, que ainda não foi ratificada no Brasil, infelizmente, mas que trata a mediação de conflitos como uma maneira eficaz de conseguir estabelecer um diálogo entre os familiares e o idoso que está em situação de risco, e esses mediadores são, então, treinados para conseguir conduzir esse diálogo com uma imparcialidade, né, com uma ausência de julgamentos, justamente para entender quais são os pedidos, porque muitas vezes por trás da violência, é isso que você mencionou, tem uma sobrecarga muito grande, tem um cansaço, tem uma dificuldade financeira, outros problemas estruturais nessa família. Então, o mediador, ele consegue orientar melhor, né, e fazer com que todos os envolvidos consigam conversar, dialogar, para que isso não chegue à justiça já num caso judicializado, né, e criminalizando essa questão da violência. Então, achei que valia a pena mencionar. A revista Ptari desse ano está com uma coluna totalmente dedicada para mediação de conflitos. Quem tiver interesse pode procurar pelo Google, a revista Ptari, ela tem todas as edições disponíveis para download. Uhum. Eu queria chamar a atenção de dois aspectos. O primeiro, do paradoxo da Organização Mundial de Saúde, que também criou, né, além dessa história toda, a década do envelhecimento saudável, né? Quer dizer, como que você cria a década do envelhecimento saudável e, ao mesmo tempo, transforma a velhice em doença. Esse é um aspecto que eu queria chamar a atenção. Um outro aspecto é em relação à importância da educação, tanto de educação para o envelhecimento de todos, né? Desde as crianças pequenininhas, que hoje não tem, às vezes não tem tanta oportunidade de conviver com os avós, com os bisavós, porque os pais trabalham, não tem tempo de levar. A gente vê na minha família que os netos tiveram oportunidade, os bisnetos também. A gente via como era a relação deles com a minha mãe, que era muito idosa. Então, era uma relação de muito amor, de muito carinho, de parte a parte. Por quê? Porque desde pequenos eles viram isso. Isso é importante que seja feito nas escolas, em todo lugar.
e que também seja feita educação para evitar violência, né? Então, desde mediação, como a Marília falou, que é super importante, porque às vezes a própria família não consegue enxergar o problema, uma saída para aquele problema, e também em relação à população em geral, né? Que às vezes cerceia tanto, ai, não, minha mãe não pode cair, então ela fica trancada dentro de casa. Poxa, mas eu queria tanto sair. Não, não vai sair. Eu estou te protegendo. Então, infantiliza, cerceia, tudo isso também é violência. Parece que o Galdino queria falar, Vanessa. Tem que abrir seu microfone, Galdino. Tá fechado. Tem que abrir o microfone para você poder falar. Você está sem som, Galdino. Ele está procurando lá o microfone. Acho que a Eneida consegue abrir também, né, Eneida? Achei, abriu? Isso, tá Sim, ótimo. abriu. Tá, ok. Fala, Galdino. Então, nós queríamos colocar sobre o ageísmo, né? E dentro da relação que a Cláudia Flor colocou muito bem, por sinal, eu colocaria a violência institucional. Essa violência institucional se verifica tanto em nível do Brasil como fora do Brasil. Então, fora do Brasil, um exemplo que nós estamos debatendo aqui, a questão da velhice ser doença. Isso é uma excrescência, desculpe. E dentro do Brasil, a violência que eu colocaria é exatamente a emenda constitucional 103, que no seu artigo 20 ou 30, se eu não me engano, ela proíbe a pessoa com 75 anos de trabalhar, ou seja, é aposentada compulsoriamente. Quando nós estamos trabalhando para que o envelhecimento seja ativo. Então, a pessoa de 75 anos hoje, nós sabemos que ela é ativa em função da alimentação, da nutrição, em função de medicação, da tecnologia, enfim, existe uma série de fatores que concorrem para que aos 75 anos a pessoa esteja ativa. Agora, a violência institucional, o que acontece? Numa canetada, fala, ó, 75 anos você não trabalha mais. Quer dizer, cortando um direito essencial na vida da pessoa, que é exatamente o direito ao trabalho. Porque desse direito é que vem os outros direitos. O direito à alimentação, o direito à habitação, afinal, vivemos numa sociedade capitalista e tudo é pago, né? Então, se a pessoa não tiver os recursos suficientes para mantê-los, obviamente não vai ter esses direitos. Então, essas seriam as observações que eu gostaria de fazer, porque eu estou, assim, digamos, na militância, sou recente, mas sinto isso da minha própria experiência pessoal. A gente vai envelhecendo, eu, felizmente, procuro ter um envelhecimento ativo, mas você vai percebendo o cerceamento que vem, inclusive, institucionalmente, dos seus direitos, tá certo? Era isso que eu queria. Muito boa a sua colocação, Galdino, e a Anabela também colocou essa situação no chat, que vem junto com isso que você está trazendo mesmo, que isso já existia antes, né, de uma maneira muito preconceituosa, porque é o fato de impedir a pessoa de continuar trabalhando pela questão da idade, e não pela competência, pelo currículo, pela habilidade, por nada disso, pela idade. E que na pandemia isso ficou pior, muito pior,
porque daí os idosos foram proibidos de participar de concurso público, de participar de qualquer tipo de proposta que elas pudessem ser contratadas, porque tinham mais risco de morte se tivessem contraído Covid. E daí tinha aquela coisa do hashtag Fica em Casa, tudo isso são critérios de proteção, sim, mas as pessoas elas não podem ser proibidas, elas não podem perder o direito de se alimentar, de ganhar dinheiro, né? Porque daí elas são obrigadas a cair na informalidade. Então, são estratégias de proteção, mas sem o suporte adequado, porque você pode impedir uma pessoa de trabalhar com tanto que você disponibilize alimentação, moradia, subsídios para ela sobreviver. Só impedir a pessoa de trabalhar sem deixar, sem proporcionar para ela os recursos necessários para ela se manter, decretar a pessoa a um abandono institucional, né? Porque você determinou que ela não pode trabalhar, que ela não pode sair para ganhar nenhuma forma de dinheiro, né? Então, você está dizendo que ela vai viver de luxo, porque ela daí não vai ter como comer, não vai ter como ter a sua casa, não vai ter como fazer as coisas. Então, o discurso da proteção, ele tem que vir amparado por outras estratégias que apoiem essa estratégia de proteção. Então, foi muito importante isso que você trouxe. Políticas públicas, né, Vanessa? Exatamente. Isso, né? Então, tem um cumpra-se que tem que ser amparado por outras estratégias para dar suporte para esse cumpra-se, né? Então, se as pessoas, num determinado momento, as pessoas idosas tiveram mais risco de óbito ou de sobrecarregar o sistema de saúde, então, quais estratégias para que essas pessoas que tiveram que ficar em casa receberam para que elas pudessem se manter em casa sem passar fome, sem passar necessidade e, muitas vezes, tendo que compartilhar os seus recursos ali, parcos com um número enorme de pessoas da família que também estavam sem emprego. Então, é realmente pensar em políticas públicas que olhem para a situação das pessoas idosas como pessoas ativas socialmente, né? E não como estátuas ou plantas que ficam ali paradinhas. Então, foi muito bacana a tua colocação. Muito obrigada. E eu queria trazer também um complemento para essas questões que vocês trouxeram em relação às instituições, né? Então, coisas que a gente se acostuma a ver, por exemplo, quando a gente chega numa instituição que se destina a cuidar de pessoas idosas e nós encontramos as pessoas amarradinhas na cadeira para não cair, vendo televisão. Gente, isso é proibido, isso é violência. Isso não pode ser praticado. Tem instituições que, inclusive, vendem o cintinho para prender a pessoa na cadeira para ela não cair. Isso não pode. Isso é contenção física. Contenção física ela deve ser prescrita por médico, com horário para ser colocado, para ser retirado, e tem que ter justificativa para isso. E se é praticada mais de 3 vezes na mesma semana, é passível de investigação. Então, não é prática, porque a família autorizou. Não existe a família autorizar a contenção física do idoso em instituição. A família não tem conhecimento técnico para isso. A família pode estar fazendo isso achando que está protegendo, mas a instituição ela tem que contar com equipe, com RH suficiente para ter pessoas que ajudem esse idoso a ficar sentado sem cair, ou que ajudem essa pessoa a se levantar sem cair quando necessário. Então, a gente não pode se acostumar com questões que são violência e que tem o discurso da proteção, mas que, na verdade, é economia de recurso financeiro, não é proteção. Quando uma família está fazendo isso por falta de apoio, é outra história. Quando uma instituição está fazendo isso, ela está fazendo contenção de despesa, ela precisa rever a sua estratégia administrativa. Então, a gente, quando tem alguma coisa que incomoda a gente precisa se perguntar, será que isso não é violência? Por que é que isso está me incomodando? Será que eu posso denunciar essa situação para que alguém verifique se ela está correta? Não é porque a gente está denunciando que isso tudo vai virar crime, vai todo mundo preso, não é isso. Mas alguém vai lá verificar. Entendeu? Alguém vai verificar ali a situação da instituição, da família, da pessoa. A gente vai tirar da invisibilidade, vai tirar do silêncio, né? Isso vai poder ser verificado e vai poder ser melhorado. Às vezes aquela família precisa de ajuda para melhorar uma situação.
Às vezes aquela instituição tem boa intenção e não tem recurso, ela pode ser auxiliada. Mas se todo mundo ficar no silêncio, nada vai melhorar. E as pessoas vão continuar sendo violadas dessa forma. Então, quando a gente denuncia, a gente não está estragando nada, muito pelo contrário, a gente está dando a oportunidade das coisas melhorarem. Tá certo. Vanessa, só para fazer uma observação complementar aí em relação à contenção, a contenção ela também promove agravos em saúde, né? Além de ser uma questão que tem que ser prescrita e tudo mais, porque ela é um dos motivos de confusão mental, né? Daquilo que a gente chama de delírio, e que ainda por cima acentua risco de queda, né? Quer dizer, quando se faz a contenção, talvez olhando por um pequeno recorte, que eu estou tentando proteger para que ela não caia, mas isso pode levar a um agravo em saúde, que é a questão da confusão mental, que pode acabar em hospitalização e óbito, né? Então, é algo muito, muito sério, que não pode ser feito dessa maneira de jeito nenhum. Sem critério, né? Eu acho que tem mão levantada, eu não consegui ver nenhuma mão levantada. Tem a Chica e a Tânia. Ah, tá bom. A Tânia está antes. Fala, Taninha. Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo, minha linda. Diante de tudo que vocês trouxeram, eu acho que eu tenho 3 questões assim que eu trago para nós irmos digerindo aqui. Uma, talvez até para gestarmos, né? A Cláudia falava da importância da transgeracionalidade, que é justamente esse fluxo que precisa acontecer entre os velhos e os novos. E eu percebo que grande parte do conflito das nossas leis, né, vem porque nós não temos este fluxo. Nós temos um sistema industrial ainda de trabalho, onde as pessoas são regidas por uma carteira de trabalho e direitos garantidos ali por uma Constituição, mas nós não temos uma construção educacional disso. Então, existe uma competição infinita que obriga uma pessoa da madurez para frente, né, a entrar em estado de alerta porque ela vai ser demitida e trocada por um novinho. Com isso, eu percebo que nós não amadurecemos enquanto país, enquanto profissionais, enquanto pessoas, para ter essa fluidez entre o vigor do jovem e a sabedoria do velho. Então, o velho não se dá o direito de envelhecer, ele tem que permanecer novinho o tempo todo, se ele quiser ficar lá na função. E isso vira, assim, um cabo de guerra, sabe? Um indo para a direita, outro indo para a esquerda. E aí o meu complemento, e acho que a proposta de gestação é que, junto com a política de práticas públicas, então, para que todos possam exercer o seu trabalho e o direito de ir e vir com dignidade, nós precisamos de políticas educacionais para compreender cada uma dessas fases também. Fica para mim que, inclusive pela falta de educação e de aceitação das fases da vida, é que nós caímos no engodo de aceitar que velhice é doença. Porque muitos de nós, quantas vezes não vai ao médico buscar uma vitaminazinha, porque afinal de contas já não tem mais aquele mesmo pique, já não trabalha mais as mesmas tantas horas. E se esquece que não precisa dar 5 tiros para acertar o alvo, porque se tem uma coisa boa, quando o amadurecimento chegou e o envelhecimento juntos, é que a gente tem uma pontaria melhor, mesmo míope, né? Então, eu deixo assim, esse incômodo e essa proposta de gestação que, junto com a política de práticas públicas, nós precisamos também nos educar, né? Começando com a gente, né, Tânia? Isso, para fazer essa transição, né? E vocês falavam de mediação, né? Eu estou tendo uma experiência muito bacana com um grupo de Belo Horizonte. Eu estou aqui no interior de São Paulo, mas eu estou trabalhando em parceria com pessoas de Belo Horizonte. Lá, eles deram uns passos à frente, estabeleceram a justiça integrativa e já existe, sim, conciliadores, dialogadores, também voltados para lidar com essas questões do idoso. E, de novo, eu volto na educação, porque nós precisamos, inclusive, discriminar melhor o que é violência, né?
Então, é tomar cuidado com os alarmismos. Vanessa começou dizendo que a gente precisa começar a discriminar o que é violência e quais são as situações para podermos estabelecer critérios de violência, né? Então, eu percebo o quanto é importante nós aprendermos a dialogar com escuta suficientemente boa para acolher diferenças, né? Para entender os motivos de uma contenção, para entender os motivos de um idoso que quer ir apesar de não ser sensato para o momento. Eu tive, por exemplo, que fazer um exercício de flexibilidade no início da pandemia, mas começou com um paciente, já estou com o segundo, que escolheram se institucionalizar porque as esposas estão demenciadas. Então, a garantia deles de cuidados, de poder estar junto, de poder participar de alguma maneira, foi se institucionalizar. E aí, olha só o que é acolher a diferença. Tem uma pessoa saudável no meio de uma pá de pessoas não saudáveis, né? Então, ali eu tive que discriminar muito o que é violência. Porque, afinal de contas, esses dois pacientes meus, eles eram testemunhas oculares de muitos movimentos que ocorrem nas instituições, né? Num momento em que todos os colegas estão exaustos, cansados e também com medo, né? Estamos todos no mesmo barco. Então, nós fomos discriminando e aprendendo a dialogar para que eles também conseguissem se expressar, exigir os seus direitos naquilo que lhes cabiam, mas ter uma leve tolerância. Então, eu começo a compreender que jovens e idosos, todos nós precisamos aprender a arte do diálogo e da acolhida às diferenças. Nem tudo vai acontecer no tempo que o idoso quer, porque é uma prioridade dele. Nem tudo pode acontecer do jeito que o jovem acha que deve ser, porque a urgência dele vai além da conta. Então, percebe como precisamos urgentemente construir processos educacionais aonde caiba esse trânsito? Sim, precisamos construir essas situações e precisamos tirar da generalização essas coisas todas de uma maneira que impacte, né? Como é a questão de incluir velhice como doença no CID, né? Exato, mas talvez venha justamente isso, porque nós mesmos caímos no engodo, né? Uhum. Quando eu, em vez de buscar projetos de saúde, começo a ir ao médico para medicalizar a minha falta de vigor ou solicitar alguma coisa além, eu também estou brigando com isso. Buscar um tratamentinho anti-envelhecimento, né? E nada contra os tratamentos, eu também sou chegada num creminho, num negocinho, não estou discutindo isso, mas qual é o limite do bom senso, né? E junto com isso, será que eu estou tentando comer uma comida fresca, estou indo dormir numa hora mais razoável, fazendo... Gente, caminhada é um dos exercícios mais democráticos que tem, né? Se a gente tiver pernas de ir, cabe no bolso e na realidade de qualquer um e a qualquer hora. É sempre possível fazer uma caminhada, né? Eu acho que a Chica estava querendo completar um pouco do que você estava falando, né, Chica? Na verdade... Mas eu agradeço pelo espaço. Obrigada. Eu acho que era só mesmo essa proposta de inclusão da educação junto com as políticas de prática pública, porque eu nem consigo concebê-las andando separadas. Obrigada, gente. Obrigada. Eu ia pegar um gancho com você, Tânia, e do Galdino, porque acho que a coisa é muito complexa, porque você veja, eu sou do mercado financeiro, e no meu setor, como a Cláudia estava comentando, assim, eu, aos 60 anos, por exemplo, o Bradesco, você é obrigada a sair. Não é nem 65, é 60. Itaú também era. Então, quer dizer, se isso não é uma violência, o que o Galdino estava comentando, eu tenho amigas, eu sou um ser estranho, porque eu tenho 65, quase 6, e ainda estou no mercado financeiro, mas quase a grande parte dos meus colegas, eles não estão, não é por incompetência, eles não podem estar. Por causa da faixa etária. É uma coisa assustadora. Mas é que... só um minuto, por favor. No início dos anos 2000, ainda existia
uma estimativa de vida para a população masculina de 62 anos. E uma estimativa de vida para a população feminina que variava, Marília e Vanessa, que estão mais a par disso, me corrijam, mas era entre 65 e 67 anos. Mulheres vivem mais desde sempre, gente. E aí, qual que é o lance? Esses bancos e essas carreiras foram construídas em cima dessas estimativas que eram dadas pelo nosso Sistema Único de Saúde, que já atualizou e tendo atualizado, já está ultrapassado, porque nos últimos 20 anos, a maturidade do país mais que triplicou, tá? Isso precisa ser revisto, gente, e isso também é uma questão de educação, inclusive educação dos gestores, para atentar que a situação é outra já há muito tempo. Veja, até o início dos anos 2000 isso imperava, né? Então, sim, a grande maioria das pessoas, quando ia chegando nessa fase e se tinha escolaridade e possibilidade, começava a construir uma transição de carreira, ia buscar um negócio, ia buscar uma outra área onde pudesse trabalhar, né? É por isso que eu falei que nós precisamos discriminar. Não necessariamente isso entra no rol das violências, mas entra no rol da falta de educação e da sensibilização para as mudanças. Sim, é legal acho que quando o Galdino traz da vivência dele, quando a Chica traz essa vivência do mercado financeiro, de quando a gente tem mais de 65 anos e como é que isso impacta no dia a dia, né? Porque a Chica, particularmente, eu conheço, eu sei que ela é uma pessoa de 65 anos, fora da casinha, que corre 10 quilômetros, né? E que está aí trabalhando e que, com certeza, vive o dia a dia de uma pessoa com mais de 60 anos aqui no Brasil, que vai vendo o mundo todo ali em volta mudando, né? E num determinado momento, acho que você começa a se questionar, né, Chica? Quando é minha vez, o que eu estou fazendo aqui, como é que... Não é verdade? Exatamente. Você se sente um bicho estranho até, porque, né? Que você fala, meu Deus, só estou eu aqui, né? E aí eu assumi os cabelos brancos, então quando você chega de cabelo branco, assim, começa o impacto. A grande parte das mulheres, como você vai deixar o cabelo ficar branco? Né? Eu falei, pô, eu não quero mais pintar. Então, assim, tudo isso, não é uma questão que eu não sou vaidosa, eu sou vaidosa, né? Eu me controlo para não engordar, me arrumo, faço tudo. Mas assim, eu cansei de pintar o cabelo, e tanto faz. A Cláudia está linda, maravilhosa ali, pinta cabelo. A Eneida também, e eu não quero mais pintar. É tão simples quanto isso, é uma escolha. Mas as mulheres não querem, porque é o que você falou, não querem aparentar, não, é uma outra coisa. Então, não querem assumir a idade, né? Porque ter 60 é complicado, né? Eu acho que essa coisa que vocês estão trazendo é importante, porque vem com aquilo que vocês estão falando da educação, né? Da gente começar a olhar para o envelhecimento de outra forma, que o envelhecimento, ele é uma fase da vida, né? Ele é um processo, e é só para quem está vivo, né? Então, as pessoas começarem a tratar de envelhecimento como longevidade, como continuar vivendo, e que isso pode ser visto de uma maneira muito legítima, né? Então, essa legitimidade, quando vocês falam, né, das experiências com mais de 60 anos, do que vocês estão vivenciando, eu acho isso muito importante, muito rico, porque é o estar no dia a dia com mais de 60 anos, lidando com... É o lugar de fala, exatamente, lidando com as situações do dia a dia que surgem não só biologicamente, mas socialmente. E como é que a gente faz com que essa situação toda, que hoje em dia já é de um número muito grande de pessoas no Brasil, né? Somos mais de 30 milhões já. Como é que a gente faz com que isso impacte nas políticas públicas de forma que elas sejam revistas, atualizadas, né? Para as necessidades atuais? É como a gente ter uma situação em que a gente cortava os dedos dos pés para caber no sapato. E agora a gente já viu que a gente precisa moldar o sapato para caber o pé que não para de crescer. Então, é a gente ajustar a sociedade, né? E não ajustar as pessoas a fazer elas se encaixarem no que estava posto, e sim ajustar as estratégias sociais para dar conta desse novo momento.
E isso tudo tira muita gente da zona de conforto. Ninguém disse que é fácil mudar, ninguém disse que é tranquilo, exige empenho, exige energia, mas é necessário. Senão, daqui a pouco a gente vai eleger o dia do penhasco, que nem tinha lá no programa da família Dinossauro. Chega um determinado dia que você joga as pessoas mais velhas de um penhasco e era o dia do penhasco. Então, a gente não está se arrependendo da longevidade. A longevidade foi uma conquista, né, da humanidade, deu muito certo, as pessoas se desenvolveram. Exatamente. Então, a gente conseguiu. Agora que a gente conseguiu, não dá para se arrepender, dá para a gente se estruturar para lidar com essa conquista, é fazer com que muitas pessoas no mundo vivam mais. Não é meia dúzia. Isso é uma conquista. Então, agora a gente tem esse trabalho de se ajustar a essa conquista. E a provocação de hoje é que a gente consiga olhar, cada um de nós, para as nossas atitudes, para as nossas rotinas, ver o que a gente tem de preconceito etário, né, nas nossas atitudes, o que a gente pode praticar de violência e não percebe, e o que está próximo da gente, né? E como é que a gente pode lidar com essas situações? A partir do momento que a gente toma consciência de uma situação, quando a gente vai praticar, a gente já é diferente, porque a gente já reparou que a gente faz aquilo que não se dava conta, né? Então, isso veio em relação ao preconceito racial, isso veio em relação à violência feminina. Então, quantas vezes hoje em dia você vai usar um termo que você fala, putz, isso não é certo, né? Mas hoje em dia você sabe, antes você não sabia. Em relação ao etarismo e à violência contra a pessoa idosa, é a mesma coisa, né? Então, hoje, a provocação é essa. O que será que a gente fala, que a gente faz, que a gente pensa em relação a pessoas mais velhas que nós, e não só em relação a pessoas 60 a mais, mas em pessoas mais velhas que a gente, porque sempre tem alguém mais velho que a gente, alguém mais novo que a gente, né? Como é que a gente pensa, como é que a gente age, né? E como é que a gente está lidando com isso? Então, a nossa provocação hoje é: vamos tomar consciência das nossas atitudes em relação ao envelhecimento, o que passa na nossa cabeça quando a gente vê uma pessoa mais velha que a gente atrapalhando o trânsito ou vestida de um jeito extravagante. O que será que a gente pensa? Será que a gente também não tem um preconceito, um pensamento preconceituoso, né? E nessa hora, como é que é não ter um pensamento preconceituoso? Ao invés da gente pensar, falar, ih, essa velha louca, será que a gente não tem que pensar, poxa, que mulher extravagante, que pessoa irreverente, né? Que coragem. Não sei, mas a gente começar a questionar a forma com que a gente vê as pessoas. E quando a gente vê alguém lidando de forma violenta e hostil com uma pessoa idosa, a gente realmente se questionar, será que tem uma forma de eu oferecer um auxílio? Será que tem alguma coisa que eu possa fazer para interromper esse processo? Será que eu também não faço isso quando eu estou exausta? E será que eu não estou precisando de ajuda? Análise. Né? Então, a gente começar a criticar a gente. Aí a gente consegue, a partir das nossas estratégias, consegue também auxiliar os outros. Porque não tem mudança que não comece na gente. Acho que é isso, a gente passou bastante do nosso horário, né, gente? Mas eu queria muito... Eu queria falar 3 coisas, um minutinho, Vanessa, por favor. Claro. Nós envelhecemos com as nossas qualidades, com nossos defeitos, com as nossas ranhetices, e nós saímos de um convívio de emprego e vem para o lar. É difícil você se readaptar ao lar. Então, muitas vezes, você tem que ter uma amabilidade diferente, a família principalmente, para acolher esses idosos que estão saindo do mercado de trabalho e vindo para casa. Aí eu vejo nas promotorias, que eu sempre estou em contato com eles, falo o seguinte, senhor Ribeiro, tem 3 coisas. O idoso, ele pensa de um jeito, nós pensamos de outro, mas nem tudo que reluz é ouro. Porque você tem que analisar o que ele está expressando, o que ele está colocando em pauta. Porque muitas vezes, se você for tomar uma decisão, você tem que analisar as 3 partes, porque toda história tem 3 partes, a minha, a sua e a verdadeira. Então, mas nós não podemos esquecer que nós estamos envelhecendo com as nossas ranhetices. E hoje você entra dentro de uma casa de jovens, a internet o dia todo mundo com fone na cabeça, ninguém fala nada.
A gente sai do emprego que você tem uma muvuca tremenda e vem para casa. Por exemplo, a minha área era hotelaria, hospitalidade e turismo. Você imagina como é que era. Eu vim para casa, tá eu e a esposa, numa casa de 200 metros quadrados. Então, o mundo muda totalmente, você está entendendo? Fica grande e, ao mesmo tempo, pequeno. Aí, esses dias atrás, eu estava falando com a minha filha, que ela estava do Japão, falei que a nossa casa está o síndrome do ninho vazio. E os idosos sentem isso. É isso que eu queria falar. Que nós envelhecemos com todas as qualidades, mas com todos os defeitos também. Porque nós nunca esquecemos que nós não podemos esquecer de ouvir o próximo. E o idoso é muito difícil entender e aceitar envelhecimento. Eu acho que Aí, isso é para todo mundo, né? Para todo aí eu mundo. estava falando com o geriatra e falou assim, Ribeiro, o problema do geriatra, o problema do idoso é que, por exemplo, eu vou explicar um termo simples que eu sempre falei. Você ensinar um aluno a fazer um prato de arroz é fácil, você ensinar o idoso a fazer um prato de arroz é fácil. O geriatra fala a mesma coisa. Vai proibir o quê? Se ele está com 80 anos, se ele está com 70 anos. Mas você só tem que ter um jeito diferente de lidar, amabilidade. Tá? Era isso que eu queria falar. Obrigada, Graciana. Eu acho que é isso que você trouxe, é uma coisa interessante, porque mostra para a gente que a gente tem que aprender a se adaptar às mudanças em todas as fases da vida, né? Porque não é porque a gente ficou mais velho e trabalhou e se aposentou que a gente não vai ter que aprender a se adaptar a essa nova fase da vida e se adaptar a ela e ela se adaptar a gente, que tudo vai continuar mudando. Não é porque a gente envelheceu que as coisas vão parar de mudar e a vida da gente vai continuar mudando. E as mudanças não são confortáveis. Não, né? não é. E a gente tem que entender que vai ter que continuar se esforçando para continuar mudando, porque ninguém virou poste nem estátua. Né? Tá aí no mundo e tá tudo mudando junto. Aí vem a exclusão social dentro do lar. Sim. É o neto brigando com o avô, é a filha brigando com o pai, é o genro brigando com o sogro, e assim sucessivamente. Chama-se exclusão social. E todo mundo tendo que se adaptar a essa nova realidade. Os idosos se adaptar à realidade dos mais jovens, os mais jovens se adaptar dos mais velhos. Todo mundo tem que se ajustar às mudanças, né? Porque muda para todo mundo. E isso é interessante, porque não é porque uma pessoa ficou mais velha que ela não vai ter que se adaptar, e as pessoas mais jovens vão ter que se adaptar. Todo mundo que está vivo tem que se adaptar, porque todo dia vão ter mudanças. E se a gente tem a ilusão de que a gente vai ter uma vida igual e que a gente tem o controle de alguma coisa, é só uma ilusão, porque as coisas vão mudar independente da gente querer ou não. E se a gente não tiver aberto para mudança, a gente vai sofrer mais, né? Então, tudo está mudando. E aí a gente vai ter que se ajustar aos outros e os outros a gente também, né? Olha, deixa eu colocar eu estou vivendo uma experiência muito interessante. Vocês devem estar percebendo que o meu cabelo está um pouco comprido. Esse cabelo está comprido por causa da pandemia. Faz 1 ano e 5 meses que eu não corto o cabelo. Mas eu achei interessante porque a relação das pessoas, quando me veem com o cabelo comprido, as relações mudaram. Mudaram para melhor e mudaram para pior. Né? Tem aquele que respeita mais, por exemplo, eu vou ao banco, já me coloco lá na frente e falo, fica aqui e tal, não sei o quê. Agora, acontece também de, por exemplo, ir comprar alguma coisa e a recepcionista não gostar do cabelo branco, então ela maltrata, né? Então, é bem dentro disso que você está falando. As relações pessoais, elas mudam, e a gente tem que aprender a conviver com isso, né? Para que você possa atingir os seus objetivos, né? Então, essa questão que me moveu, inclusive a questão a parte do ageísmo, é que na minha empresa, 2 senhoras, as encontrei chorando copiosamente num corredor da empresa.
Aquilo me chamou a atenção, eu falei, o que está acontecendo e tal, posso ajudar em alguma coisa? Ela falou, não, é que nós vimos aí, ouvimos a Rádio Peão, que quando tiver 70 ou 75 anos, vamos ser embora, mandado embora, compulsoriamente, sem direito a nada. Isso não pode acontecer conosco. Nós somos chefe de família, nós fazemos isso, aquilo, pagamos. Quer dizer, elas estavam vivendo um momento de angústia, um momento de dor, um momento de sofrimento. Isso é violência. Sim. Então, eu conversei com elas e tudo, eu falei, eu vou verificar isso mais formalmente, não da maneira tão informal. E Eu acho fui. que isso que a gente está trazendo hoje, além das formas de violência que foram apresentadas, a questão do trabalho surgiu de maneira importante. Então, acho que fica esse tema importante para a gente poder dar continuidade em próximas conversas, como, de repente, sendo uma coisa muito séria para a gente trazer para uma discussão específica do quanto essa questão profissional pode estar realmente, nesse momento, sendo um local de muita violência para pessoas com mais de 60 anos, tanto psicológica, financeira, de diversas formas, porque é um tema que surgiu de maneira muito importante e acredito que não seja só nesse grupo. Então, eu quero propor que a gente possa combinar de estender essa conversa para uma próxima reunião, né? Porque eu acho que é um tema que trouxe muitas situações aí importantes para as pessoas refletirem em relação ao preconceito etário no ambiente de trabalho, enquanto a violência institucional no ambiente de trabalho. Acho que isso a gente pode combinar de fazer uma próxima discussão, né? Porque realmente agora a gente precisa encerrar, porque era para a gente ter encerrado às 7h30 e já são 8h10. Eu não queria interromper mais vocês, mas infelizmente a gente vai ter que interromper, porque a gente já passou muito do nosso horário. A gente pode deixar, a gente vai ver as perguntas, a gente deixa o e-mail do Comitê 60 Mais à disposição de vocês no chat. Eneida, se você puder colocar lá, por favor, tá bom? E Vanessa, lembrando, né, também que a reunião foi gravada, portanto, ela passa por uma edição, né, Eneida, e depois vai para o canal do YouTube, do Grupo Mulheres do Brasil. Então, se as pessoas que assistiram gostaram e também quiserem recomendar, né, para outras pessoas. Isso, vão estar no YouTube do Mulheres, e para quem quiser fazer mais perguntas, pode mandar para o e-mail, a gente está à disposição, tá? E aí a gente pode programar um próximo encontro para trazer esse tema. A gente com certeza vai fazer um próximo encontro para falar dessa questão da velhice como doença no CID-11. Então, a gente tem muito encontro aí pela frente, tá bom? A gente só realmente precisa encerrar por conta do horário, né? E eu queria muito agradecer vocês pela participação. Espero poder encontrar com vocês nas próximas vezes. São muito bem-vindos, super convidados. E vamos fortalecer, sim, essas estratégias para um envelhecimento digno, para uma longevidade aí que seja desejável para todo mundo, né? E a gente tem que mexer em política pública, gente. Sem política pública, nada disso vai realmente ser impactante. Então, bora lá, vamos arregaçar as mangas e na hora da gente poder reivindicar, a gente saber reivindicar as coisas certas. Para isso, a gente tem os conselhos de idosos, a gente tem Ministério Público, a gente tem diversas coisas, a gente tem Estatuto do Idoso, que todo mundo precisa conhecer, gente. Então, vamos atrás do que a gente tem à disposição, tá bom? Muito, muito, muito obrigada pela participação de vocês. Um beijo enorme, boa noite.